Queridos irmãos da Igreja Batista Boas Novas e irmãos e amigos, eu sinto-me privilegiado, irmão Ney, Alcides e tantos outros irmãos que aqui estão, de estar aqui com os irmãos nessa noite, poder servi-los, porque não estou em uma igreja estranha, né? Mas estou em uma igreja que, além de ser batista, literalmente batista, nós temos aqui amigos e temos amigos mais chegados do que irmãos. Amigos que se importam, que se preocupam, que oram por nós e que fazem parte da nossa vida. Eu agradeço, portanto, a Deus pelo convite que foi nos feito anteriormente pelo irmão Luan, já mais no começo do mês, meados de janeiro, e confirmada pelo irmão Ney. É um privilégio poder estar com os irmãos aqui nessa noite, com o intuito único de servi-los naquilo que Deus tem colocado em nosso coração para estarmos aqui com os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Irã, ali da Igreja Batista Nova Jerusalém, no bairro JK. Temos alguns anos de estrada ali naquela igreja, alguns longos anos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, meu filho, que hoje tem 27 anos, quando assumimos ali, ele devia ter 7 anos. Ele hoje já é pai de 3 filhos, não é? Nesse período nós fomos ministrar em outras cidades, por 2 vezes, e a igreja depois nos chamou de volta, e estamos de modo ali pastoreando aquela mesma igreja pela 3ª vez, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Alguém lá disse que eu vou morrer lá, não sei se era desejando mal para mim ou bem, né? Mas eu louvo ao Senhor, porque eu sei que eu vou morrer onde Deus quer, né? Que Deus possa, de fato, continuar a nos abençoar. Não é isso, Claudimar? Kedma, que Deus continue a abençoar os irmãos. Irmãos, eu quero, a princípio, pedir oração a toda essa igreja. Cada igreja geralmente tem um crente que quando a gente vai, ele diz assim: pastor, eu oro por você. E alguns dizem: eu oro todo dia. Às vezes na própria igreja onde a gente é pastor, é bom o pastor ouvir isso dos membros. Tem uns que dizem, tem uns que a gente sabe que ora, outros a gente sabe que não ora, mas quando alguém diz: eu oro por você todos os dias, isso é muito bom. E eu quero pedir aos irmãos oração pela minha esposa, irmã Patrícia. Tanto eu quanto a irmã Patrícia, nós fomos acometidos aí desse perigoso Covid, né? E ela foi acometida primeiro, e eu cuidando dela ali, também fui acometido. Ficamos em isolamento por um período aí recomendado, e graças a Deus superamos esse momento. E eu fiquei muito preocupado com a minha esposa, porque ela tem outras comorbidades. Ela faz tratamento de câncer aí já em torno de 10 anos. Graças a Deus não houve uma recidiva cancerígena, mas outras sequelas que são naturais por uso de medicação acontecem. E a minha esposa lida muito tempo com um colesterol altíssimo, que oscila muito. Taxa de colesterol normal 150, dela já chegou a 1.100. Então, um médico uma vez disse: você, isso há quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, disse: você é uma morta-viva, porque você está andando, a qualquer momento você pode ter um infarto. Então, sempre tem essa dificuldade de tratar o colesterol com os melhores medicamentos que existem no Brasil, e oscila muito, né? Quando chega a 500, glória a Deus, a gente sabe que 500 ainda é muito alto. E devido a essas situações, eu recuperei mais rápido, ela um pouco mais lento. E há 3 dias atrás ela teve que retornar ao hospital para umas consultas, porque estava tendo febres e dores de cabeças, um pouco cansada, e o hospital recomendou que ela ficasse internada. Portanto, ela está internada ali no Hospital Dom Orione, já há 3 dias, e deverá passar mais essa semana. Graças a Deus se alimenta, anda, está lá sozinha. Hoje foi liberado para que eu possa acompanhá-la, e vou estar acompanhando-a durante as noites aí, a partir de amanhã. Foi descoberto ali alguma infecção, ninguém sabe exatamente o que, nem aonde, o tipo, mas está sendo tratada e por isso precisa ficar no hospital até que ela seja melhorada. Não está usando oxigênio, graças a Deus, nem precisou de balão, nem mesmo no momento que esteve afetada pelo Covid.
Não há uma reinfecção do coronavírus, graças a Deus, mas precisa esses cuidados. Eu peço aos irmãos que orem todos os dias pela irmã Patrícia, a minha esposa, porque é muito ruim a gente ficar sozinho em casa, né? E aí, esse tempo de isolamento social, e ainda o marido isolado da esposa, complica demais da conta, não é? Então, os irmãos nos ajudem em oração. Irmãos, eu quero pedir que o irmão projete uma imagem que eu pedi, se possível, e eu quero... Essa imagem ela deve aparecer com logomarca da IBNJ, que é a Igreja Batista Nova de Jerusalém. Se os irmãos conseguirem tirar, eu agradeço. O logo lá da igreja, o nome em cima. Mas se não conseguir, não tem problema, tá bom? Porque a Nova Jerusalém é o lugar para onde todo mundo vai um dia, não é isso? Mesmo que não seja no JK, mas é no céu, não é? Então, essa é a pura verdade. Esse slide ele havia sido preparado para lá e eu achei interessante a gente trazê-lo para cá. Esse slide é exatamente daquilo que nós queremos trabalhar com os amados nessa noite. Eu quero parabenizar a igreja, porque mesmo estando em um período de pandemia, como a nação está, como o mundo está, mesmo estando sem um pastor titular a conduzindo, os irmãos estão aqui firmes e combativos para a honra e para a glória do Senhor. É assim que a igreja precisa ser, a tempo e fora de tempo. Que os irmãos persistam, continuem firmes diante do Senhor, aguardando aquilo que Deus tem, porque Deus tem sempre o melhor para a vida dos seus. Deixo aqui o abraço da Igreja Batista Nova de Jerusalém, que também está em culto. Hoje está pregando ali o nosso missionário, o pastor Luzimar, que é o pastor de uma das nossas congregações lá no Lago Azul, né? Lago Azul. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo João, ou seja, 1 João, capítulo de número 3. 1 João, no capítulo de número 3. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, do versículo 1 ao 11, melhor dizendo, ao verso 18. A minha tradução é NVI, não sei qual a sua, mas a compreensão deverá ser a mesma. E nós queremos focar no versículo 18 de 1 João. Daí deve ser difícil para enxergar, mas aqui eu consigo ver aqui o texto, né? E pensar justamente sobre o tema que está ali esboço, né? O tema do amor. Amai-vos, esse amor que já foi cantado aqui hoje à noite, que já foi lido hoje à noite, que é demonstrado aqui através da vida de cada irmão. O texto, portanto, nos diz o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua própria vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se os irmãos puderem recitar comigo, não sei se consegue enxergar dali, mas é o versículo 18, né? Na tradução que está ali, a mesma que eu li, da NVI, quando nos diz, eu gostaria de ouvir juntos, né? Vamos lá? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse tema é um tema de que a Nova Jerusalém está trabalhando esse ano. A cada final de ano a gente elabora um novo projeto anual, estuda-se, descobre-se uma ênfase onde a igreja precisa focar,
E a partir dessa ênfase a gente trabalha um tema e subtemas para trabalhar no decorrer do ano. E a igreja entendeu de que o amor continua sendo a mola mestra para o desenvolvimento do povo de Deus em qualquer lugar. E eu trouxe essa reflexão para nós nessa noite sobre o amor à luz de 1 João, capítulo 3, versículo de número 18. Quando o texto nos diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Ler as cartas de João, pensar sobre elas e estudá-las, é algo tremendamente desafiador para o nosso tempo. Em um tempo em que, dentro do contexto da pandemia, onde o isolamento é pregado através das mídias e é muitas vezes até cultuado por alguns, em um tempo em que nós sabemos que a sociedade brasileira não coaduna com esse tipo de discurso, de isolamento, passa por ele por uma espécie de obrigação, por cuidados sanitários, mas não é do brasileiro estar isolado. O brasileiro é de ir para a rua, de ir para a feira, de ir na casa do vizinho, de sentar na porta de casa e bater aquele papo, de abraçar, de dar um beijo no outro. Isso faz parte, sim, da nossa cultura. Então nós sabemos na pele o que estamos sofrendo nesse período, e a nossa oração é que todo esse período passe logo, para que a gente possa expressar o nosso amor como fazíamos. Mas o apóstolo João, escrevendo essa carta, alguns chamam carta de amor, ele vai justamente nos desafiar para que essa prática não seja esquecida. Esse tempo de pandemia, ele gera um risco para a vida das pessoas, o risco do esquecimento de algumas práticas afetivas no que diz respeito ao amor ao próximo, mas que nós possamos sempre estarmos cuidando para que jamais isso venha afetar as nossas relações interpessoais como povo de Deus, um povo que é chamado para a união, chamado pela união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. União essa que deve ser demonstrada de uns para com os outros. Portanto, meus irmãos, quando o apóstolo João está na sua velhice, ele não podia mais andar, ele então era conduzido pelos membros da igreja ali para as reuniões dos cristãos naquele tempo. E quando a ele era dada a oportunidade de dizer algo à igreja, ele dizia repetidamente, dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. João entendia que essa era a regra áurea para o desenvolvimento cristão. Essa era a regra áurea que chamava a atenção da comunidade, da sociedade, e que os tornava diferente. Essa persistência imbatível deu a João exatamente o título de apóstolo do amor. E nós louvamos ao Senhor porque essa carta ela é tão imprescindível para o nosso tempo. Sempre foi, desde a época de João. E hoje, como nunca, ela é necessária, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento como Igreja de Cristo na face da terra. Se nós queremos fazer diferença, sal e luz, temos que vivenciar aquilo que essa prática nos desafia. O que é esse amor na prática? Por que precisamos amar? Por que João batia tanto nessa tecla? Primeiramente, irmãos, o amor na prática é exatamente amar além das palavras. É fácil dizer eu te amo, mas o difícil é viver o eu te amo. Alguns irmãos aqui convivem com suas esposas há muitos anos. E nós sabemos o quanto é difícil o relacionamento conjugal. É bom? Mas é difícil também. Tem as suas dificuldades. E pode ser um casal que tenha 50, 60 anos de vida conjugal, e pode ser um casal que casou há um mês. Começa as dificuldades ainda na lua de mel, às vezes até antes de casar. Mas é preciso haver os ajustes. Mas tem algo que permanece ali na vida do casal, que é o amor. E quando o amor prevalece, não tem rio que vai inundar, não tem água que vai fazer acabar, porque realmente eles estão unidos por esse elo tão importante,
que entra ano e sai ano, e esse casal é capaz de superar as dificuldades. Então, nós louvamos ao Senhor, porque Deus dá a nós essa válvula de escape, essa oportunidade para estarmos amando. E amar na prática é amar além das palavras. O texto diz: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua. João exortava-os para a prática desse amor. Muitos irmãos aqui conhecem um livro chamado Peregrino. Tem até um filme muito bom e recomendável para a nossa vida. Reflete o nosso cotidiano, a nossa caminhada aqui, enquanto cristãos, marchando para a Nova Jerusalém Celestial. E João Bunyan, que é o autor daquele livro, ele diz o seguinte, em um outro livro chamado Boas Novas, ele diz: o amor prático é melhor. Muitos amam a Cristo somente com a ponta da língua. Essa era uma observação daquele autor, porque ele demonstra a fé cristã de modo bem prático. O amor, meus amados, deve, portanto, ser algo prático e demonstrável por meio de atos comuns. O amor não pode ser confinado ao mero idioma, aos discursos, aos poemas, aos estudos, às cartas românticas, aos emoticons que nós enviamos com aquele coraçãozinho, os coraçãozinhos aplaudindo, etc. Mas o amor na prática vai muito além disso. O amor na prática, ele realmente faz toda a diferença na vida humana. Por que João diz que nós não podemos amar apenas de palavras, né, nem de língua? Porque uma palavra, irmãos, apenas, ela não mata a fome de ninguém. Uma frase bonita, por mais que seja, ela não sacia a sede de alguém que está com sede. Ela não mata a fome de alguém que está com fome. Uma frase bonita não pode matar a sede. Um belo poema, por mais emocionante que seja, por mais que faça alguém chorar ao ouvi-lo, esse poema não pode aquecer um corpo que sofre em meio ao frio da madrugada. A fala é importante. João não está proibindo ninguém de falar. É importante a fala, sim. Nós reconhecemos o papel da fala em nossa vida, em nossa sociedade. Mas ele está dizendo que nós não devemos amar apenas pela fala, apenas pela língua, mas tem que haver demonstração na prática desse amor. A fala, ela tem o seu lugar na nossa vida, ela é importante, é um dos recursos mais fantásticos que Deus fez. É exatamente a faculdade que nos diferencia os humanos dos demais seres criados por Deus. A fala, ela revela o nosso caráter. É através da fala que a nossa autoconsciência, até a nossa inconsciência, ela é reverberada, ela é revelada, ela é manifestada. Por isso a fala é tão necessária em um tratamento psicológico e principalmente em um tratamento psicanalítico, né? Onde o autor da psicanálise, que é Freud, ia dizer que a cura vem pela fala. É aquilo que está no nosso inconsciente, querendo ou não, a gente termina falando. Às vezes sequer a gente não percebe, mas é quando se fala que desabafa. É quando se fala que nós externamos também as nossas emoções. O apóstolo diz: não amemos de palavra. Que nós, portanto, sejamos capazes de dizer: eu amo ao meu próximo, a ponto também de verificar qual é a necessidade desse meu próximo. Qual é a situação que ele está vivenciando? Qual é a necessidade? De que maneira eu posso ajudá-lo? Eu te amo, sim, mas de que maneira eu posso te ajudar? Qual é a tua necessidade de hoje? Isso é amar na prática. Shakespeare, ele diz uma frase seguinte, que não amam aqueles que não demonstram o seu amor. Ou seja, se alguém apenas diz que ama, mas é incapaz de demonstrar esse amor, Shakespeare diz que isso não é verdadeiro. Amai-vos. O que é o amor na prática? É o amor de verdade. É o amor que não é demonstrado apenas em palavra, e nem, né? E também é um amor de verdade. Amai-vos, né? Não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. É o que nos diz o texto de 1 João 3,18. Nós devemos, portanto, amar de fato, porque o amor, ele se concretiza na forma de ação.
muito além de palavra. O amor ele é concretizado, ele é pronunciado pela palavra, mas ele é concretizado no agir, no nosso procedimento, na maneira como nós estamos procedendo diante daquela necessidade. Devemos, portanto, amar de verdade, porque a ação corresponde ao amor genuíno que deve haver na nossa alma. 1 João capítulo 3, versículo 17, o texto, portanto, nos diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, nós devemos amar de verdade. O amor verdadeiro é aquele amor que age. É aquele amor que não apenas diz Deus te abençoe, mas aquele amor que também se coloca à disposição dizendo como eu posso ser bênção na sua vida? De que maneira eu posso te servir? Como eu posso ajudar? Nem sempre nós temos os recursos que aquela outra pessoa precisa naquele momento, mas nós podemos ser um canal de bênção. É aquele amor que quando alguém te liga, manda uma mensagem e diz eu preciso que orem por mim. Você não espera para trazer aquele pedido para a igreja na quarta-feira que tem culto de oração. Mas onde você está, você para o que está fazendo e naquele momento você ora por aquela vida. É você poder fazer alguma coisa. E sempre há algo que nós podemos fazer por alguém. O amor, na prática, é esse amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro é um amor que o mundo desconhece. Porque o mundo está cheio de ilusão. Quantas pessoas dizem eu te amo? E um amor tão egoísta que às vezes é capaz de tirar a vida do outro. Quantos dizem eu te amo e tenta se apropriar, às vezes da própria pessoa, do outro, e ao invés de amar, ele maltrata, ele explora, e isso está em todas as esferas da sociedade, afetando inclusive o mundo religioso. Quantas pessoas hoje às vezes não vão a uma igreja e dizem, não, lá eu me senti explorado, eu me senti extorquido. Quantos processos judiciais não tem? Porque algumas denominações, ao invés de demonstrar o amor cristão, tentam explorar o próximo, e às vezes é em nome do amor, e promovendo grandes escândalos. Por isso o nosso desafio de amar de verdade. O amor de verdade é possível? Sim. Se não fosse, o apóstolo não teria trazido para nós esse desafio. É possível, à luz da palavra do Senhor, é possível amar com as nossas atitudes, é possível sim. Eu lembro que recentemente semana passada faleceu uma pessoa, pai de uma membro da nossa igreja. E ali houve toda uma mobilização da igreja para cuidar daquele velório. E nós precisamos que o templo estivesse aberto às 4 da manhã. O corpo estava vindo de Palmas e então precisávamos. E aí quando eu liguei para a zeladora da igreja, ela disse, pastor, eu já estou aqui. Estou com medo sozinha. Não sei se ela estava com medo da alma de alguém, né? Mas estava lá. Eu disse, seja forte, daqui a pouco nós vamos chegar aí, né? E pela manhã, as irmãs da igreja se organizaram tudo, chá, café. Uma delas foi para a chácara que ela tem, arrancar mandioca para poder preparar o almoço para os familiares ali que estavam enlutados. No final de tudo, um dia depois, alguém daquela família me procurou e disse assim, pastor, essa pessoa não é membro da igreja, disse, pastor, eu gostaria de saber quanto foi. Eu disse, quanto foi o quê, minha irmã? E ela disse, qual foi a despesa que a igreja fez? Nós queremos pagar. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Eu olhei para ela e disse, eu quero dizer para a irmã de que Jesus Cristo já pagou. Aquilo que os irmãos fizeram e que fazem é ingratidão àquilo que Deus já fez em suas vidas. É prática nossa. O amor tem que ser assim, demonstrado na prática. É sacrificial sim, mas isso aqui tem que ser amor de verdade. É possível amar de verdade. É o desafio de Deus para as nossas vidas. E aí isso cabe uma reflexão para nós. Como é que nós temos demonstrado o amor na prática? Nós temos saído do discurso e ido para a prática? O mundo precisa ver isso. O que o mundo precisa ver na vida da igreja é esse amor na prática. É isso que vai atrair o mundo. Porque o amor do ouvir dizer, isso aí acontece muito. Mas o amor de verdade é um amor que está em escassez. Estava na época de João, por isso ele sempre dizia, amai-vos, como também é
o desejo para o nosso tempo. Amai-vos uns aos outros. Tinha na nossa igreja uma irmã que já está na Nova Jerusalém Celestial, irmã Cacilda, idosa, daquelas crente batista, se converteu no estado de Goiás, e aí veio para cá, e sempre que tinha alguma discussão na escola bíblica, algum assunto e tal, e ela pedia a palavra. Quando alguém dava a palavra, dizia assim: irmãos, o que falta mesmo é o amor. E aquilo ficava gravado na nossa mente. E uma pessoa amável que partiu para a eternidade. E o que falta mesmo é isso, é o mundo ver o amor de Cristo sendo propagado na nossa própria vida, em ação. Não apenas em palavra, mas em ação. E na medida que o mundo for vendo isso, a igreja vai caindo na graça do povo e o resultado será o grande crescimento para a honra e para a glória de Jesus. Porque é isso que Deus quer de nós. O que é, então, em terceiro lugar, destacando, o que é o amor na prática? O amor na prática, irmãos, de acordo com esse texto, é viver a ação professa de um amor confesso. O que é isso, pastor? É a gente colocar em ação, né, aquilo que nós, em ação, ou seja, vamos professar isso, vamos publicar, vamos vivenciar aquilo que nós já confessamos. Nós confessamos de que somos de Deus. Nós confessamos que Deus é amor. Nós confessamos que devemos amar. Então nós temos que transformar essa confissão em ação. Vamos professar essa fé, né, de acordo com esse amor que nós confessamos. O escritor a Tiago, no capítulo 1, versículos de número 22 a 26, ele diz-nos algo interessante. Diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Por isso, o desafio de praticar a palavra é o desafio que nos leva a praticar o amor, a professar, demonstrar aquilo que nós confessamos diante do Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, para que a nossa religião não seja uma religião do discurso, para que a nossa fé não seja uma fé do discurso, mas que seja uma fé de ação, uma fé verdadeira, uma fé prática. Que o amor que nós professamos, que nós confessamos, possamos vivê-lo, possamos demonstrar. 1 João no capítulo 4, um texto que até já foi lido aqui na devocional, o versículo de 7 a 11, diz-nos o seguinte, 1 João capítulo 4, de 7 a 11, diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Verso 12, para completar: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Um texto que dispensa comentário, que requer apenas a vivência, que requer apenas a prática, que requer apenas a nossa dedicação, a nossa ação em praticar esse amor tão sobrenatural, tão extraordinário. Então, essa é a oportunidade que Deus nos dá. E aí fica para nós essa grande pergunta: é possível amar? É sim. À luz da palavra de Deus, é sim.
Porque esse amor tem uma origem, não é no meu coração, sobretudo, mas é no coração de Deus. E esse amor que tem a origem do coração de Deus é capaz de contagiar o meu coração na face da terra e é capaz de me induzir ou me conduzir a também viver esse amor na prática em relação ao meu próximo. Portanto, é um desafio que é praticável. O que nós precisamos é nos permitir, nos lançar a essa prática do amor. Nós temos que nos lançar a essa imensidão de oportunidades que Deus nos dá a cada dia de viver a ação do amor cristão na sociedade em que nós vivemos. E aí nós precisamos demonstrar esse amor. O primeiro desafio é dentro da nossa própria casa. Hoje eu tive uma reunião ministerial com os futuros pastores e seminaristas da nossa igreja. E eu dizia a eles eu dizia para eles, olha, vocês, como é que é a perspectiva ministerial? E aí eles falaram e tal. Eu disse, olha, eu quero dizer para vocês que todos vocês deverão ser, a primeira igreja que vocês vão pastorear será a primeira igreja. A primeira igreja batista será o seu primeiro ministério. Aí eles ficaram assim, acharam que era aquela da Souza Porto, né? Eu disse, não, a primeira igreja batista que vocês têm que pastorear é a sua família. Ali é o seu maior campo missionário. Ali todo mundo te conhece. Portanto, vejam como Deus está ensinando o ministério de vocês. Se vocês não forem pastores da primeira igreja batista, que é a sua casa, vocês não terão condições de pastorear nenhuma congregação, nenhum ponto de pregação. Porque é no meio da nossa família, é a maior oportunidade que nós temos de demonstrar o amor, de vivenciar o amor na prática. Como é que nós temos lançado mão dessas oportunidades? Você consegue perceber, olhar para o seu lado, no seu dia a dia, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na rua, na vizinhança? Você consegue perceber a oportunidade de você demonstrar esse amor cristão na prática? De viver esse amor, de viver esse amai-vos, não apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade? É uma pergunta para a nossa reflexão pessoal. E o meu desejo, meus amados, é que nós estejamos praticando aquilo que Deus nos desafia. Concluindo, portanto, a reflexão bíblica dessa noite, que nós como igreja de Cristo Jesus, possamos atender o desafio bíblico de amar. Esse desafio bíblico de amar de modo prático, não amar de palavra, de língua, mas amar de modo prático. Amar demonstrando que nós possamos, no nosso cotidiano, experimentar em nossa vida o chamado apostólico da prática do amor cristão. Dia e noite, todas as oportunidades que nós vamos encontrar, que nós possamos termos a coragem de orar e pedir a Deus, Senhor, me dê oportunidades para que eu possa demonstrar o amor a alguém essa semana. Que seja esse o desafio para você nessa semana, nessa noite ainda. Talvez um desafio que Deus esteja colocando no seu coração para que você, ao chegar em casa, já praticar. Não que eu estou dizendo que alguém não pratique, mas uma oportunidade que nós temos de colocar isso em prática, do ponto de vista do aperfeiçoamento. É desejo de Deus que nós estejamos vivenciando o amor. Quando o mundo olhar e ver uma igreja que ama, essa igreja deve se preparar para ampliar o seu templo, para alargar as suas fronteiras, porque realmente ela vai atrair pessoas para Cristo Jesus. Atrair por causa do amor. Alguém vai reconhecer e dizer, aquele povo é um povo que ama. Não é um povo que apenas diz que ama, mas é um povo que ama de verdade. Amar na prática é uma realidade possível, porque isso vem de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor vem de Deus. Ame além das palavras. Filhinhos, não amemos de palavras e nem de língua. Ame de verdade. Ame em ação. Amor na prática é viver a ação professada de um amor confessado. Que Deus em Cristo vos abençoe, nos abençoe e nos permita experimentar no nosso dia a dia essa prática tão extraordinária que o mundo ainda precisa ver, que é a prática do amor cristão verdadeiro, que é a prática, a vivência diária no nosso cotidiano do amor cristão, de acordo com o que diz
a palavra do Senhor Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Eu gostaria de pedir que o Ministério de Louvor estivesse se organizando para entoar um dos hinos mais fantásticos do cantor cristão, que é sobre o amor, o hino 380 do cantor cristão. E esse hino tem uma mensagem que entendo ser conclusiva para a reflexão desta noite. Então nós vamos orar ao Senhor, mas antes de orar, gostaria de saber se há alguém aqui entre nós que ainda não se rendeu ao amor de Cristo Jesus, que ainda não se converteu, que ainda não é um crente, e que nessa noite entende de que Deus lhe dá a oportunidade de salvação, reconhecendo o amor de Deus que foi capaz de derramar o seu sangue na cruz do Calvário ali, através do seu Filho Jesus, para nos perdoar e nos purificar. Se houver alguém entre nós que ainda não é um crente em Jesus e que deseja se tornar um crente em Jesus, um filho de Deus, ou reconciliar-se com o Senhor e deseja entregar sua vida para Jesus, reconhecendo seus pecados, confessando seus pecados diante do Senhor, eu convido você a se manifestar, levantando uma de suas mãos, dizendo: eu quero entregar a minha vida a esse Deus de amor, porque eu também quero fazer parte desse time que ama de verdade. Alguém com esse desejo de decisão? Vamos orar por nós, por aqueles que estão acompanhando a transmissão desse culto também. Peça a Deus para que o Senhor visite o seu coração nessa hora e lhe ensine, e nos ensine a amar de modo prático, a vivermos a dimensão mais profunda desse amor cristão. Peça a Deus que lhe dê coragem diante dos desafios que Ele há de colocar na sua vida durante essa semana, porque Deus pode colocar desafios gigantescos para saber se você ama de fato e de verdade, e que você possa dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, aqui está a minha parcela, aqui está a minha colaboração, aqui está a minha entrega, o meu sacrifício de amor e por amor. Deus amado, louvado e exaltado seja o Teu nome em toda a terra. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, e clamamos que o Senhor nos ensine a amar, ó Deus, e que esse amor que o Senhor desafia para as nossas vidas nessa noite, possa ser prático, possa fazer parte do nosso cotidiano, independente do quanto já temos demonstrado. Sabemos que os desafios continuam, que o Senhor possa visitar a vida e o coração dessa igreja, para que ela possa continuar sendo uma igreja amável, reconhecida na sociedade onde ela está inserida como povo de Deus, um povo que não apenas diz que ama, mas que vive o amor na sua experiência do cotidiano. Ó Pai, quero pedir que o Senhor abençoe a todos aqui, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqui presentes em seus lares, hoje e para sempre. Amém. Deus a todos abençoe.